Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, aqui mais uma vez com você, o pastor Arnaud, da Igreja Brasil para Cristo. Somos da congregação de Formosa e estamos aqui fazendo o estudo do capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Para nós é um prazer e muita alegria estarmos participando desse projeto de leitura bíblica diária. E desde já agradeço nosso amado pastor Gideon Júnior, líder deste projeto, que nos convidou, e também a confiança depositada pela nossa pastora presidente, a nossa pastora Luíde. Que Deus abençoe a nossa liderança e a você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo durante esses estudos. Muito bem, nós iremos comentar a parte 2 deste capítulo. Se você não viu a parte 1, veja o áudio anterior. Hoje nós iremos comentar aqui dos versículos 13 ao 30, que fala exatamente sobre a pureza sexual e algumas questões relacionadas ao casamento. Vamos então começar a nossa leitura aqui dos versículos 13 ao 19, que diz assim o texto sagrado. Pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Neste caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que prova que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: eu dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis mais saber dela. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Estes pegarão um homem e lhe darão chicotadas, e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça, e o homem será castigado assim, porque caluniou uma virgem em Israel. Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá mandá-la embora. Veja, meus irmãos, que nesses primeiros versículos, eles são específicos para garantir o direito das mulheres virgens que haviam sido tomadas por esposa. Repare que essa lei foi importante, irmãos, não somente para proteger a honra dessas mulheres recém-casadas, mas também da sua família. Até porque, meus irmãos, Deus cria esse tipo de lei exatamente porque Ele conhece o coração do homem e sabe que o homem ele tem uma tendência maligna em se inclinar para o pecado e para a maldade. Poderia acontecer ali de homens ali se casarem pelos motivos errados e talvez se casarem apressadamente por um desejo cobiçoso da sua carne em querer conhecer o sexo, já que não havia sexo antes do casamento durante aqueles dias. E ali depois que ele se casasse, tivesse ali a sua noite de núpcias, ele simplesmente, vendo a ficha cair do seu compromisso agora como marido, ele simplesmente tentar se livrar da mulher, acusando ela de não ter sido virgem. Ou até mesmo, irmãos, casos em que o homem ele não tivesse muito se agradado daquela mulher que o pai escolheu, até porque nós sabemos que a maioria dos casamentos era arranjado pelos pais, e muitas das vezes o homem poderia simplesmente estar apaixonado por outra mulher, ou de repente ele não queria aquela mulher que o pai escolheu. E aí ele passava ali pelo procedimento do casamento e tudo, e depois da relação sexual, ele viria com esse tipo de argumento, de mentira, para tentar se livrar da moça. Veja, irmãos, que independente desses motivos, isso era algo horrendo aos olhos do Senhor, e Deus, sabendo que isso poderia acontecer, Ele já havia providenciado uma forma da virgem, ela poder se proteger contra um marido que viesse ali agir de má fé. Por isso era importante que essa virgem, na noite de núpcias, ela guardasse o lençol que havia sido utilizado no dia da primeira relação sexual, porque este lençol, com as manchas de sangue, era a prova da sua virgindade. Agora eu paro e penso, irmãos, e fico imaginando. Imagine
todo o desgaste, irmãos, que nós encontramos ali na preparação do casamento, ali da cerimônia, as famílias envolvidas ali, nós vemos que há um desgaste emocional, financeiro, físico, para que o jovem pudesse se casar com a moça e, de repente, depois da noite de núpcias, o indivíduo simplesmente quisesse abrir mão de tudo, assim, criando uma mentira como essa. Ora, imagine, irmãos, a situação da jovem virgem, que se resguardou em pureza durante toda a sua vida, aguardando o dia em que ela finalmente pudesse realizar o sonho de se entregar ao seu marido. E quando esse momento viesse a acontecer, para ela era um momento mágico, um momento de muita alegria, de muita felicidade, um momento muito especial. Ao indivíduo vem e depois de realizar ali o ato sexual, ele viesse simplesmente descartá-la como se ela fosse um objeto qualquer. Imagina o estrago emocional que ele faria no coração da jovem. Olha a situação do pai. Um pai, a gente sabe, irmãos, que como um pai eu posso dizer isso, pelo pouco que eu cuido da minha filha, melhor dizendo, pela pouca idade que ela tem. A gente sabe, irmãos, do cuidado que a gente tem com a filha, do amor, do carinho que a gente cuida, que a gente ali protege aquela menina, né? E preparando ela para ter um bom casamento, entregando ela nas mãos de um homem que a gente espere que venha amá-la, que venha protegê-la, que venha cuidá-la com amor e carinho. E o indivíduo simplesmente, ao invés de fazer isso, ele faz o contrário. Ele despreza a menina, ele cria ali uma situação mentirosa para tentar se livrar da moça. Ah, meus irmãos, isso aí deixaria realmente qualquer pai revoltado com uma situação como essa. Mas Deus, irmãos, Deus que conhece todas as coisas, Ele já havia deixado leis importantes exatamente para que realmente tanto as virgens quanto a família das virgens pudesse realmente ter um tipo de segurança em relação a essa possível calúnia que um marido ali, né, irresponsável, ele viesse a tentar fazer contra essa moça. Agora, por outro lado, se uma mulher que não fosse virgem, ela fosse provado que realmente ela não era virgem antes do casamento, aí a coisa ia ficar feia. Nos versículos 20 e 21, a palavra do Senhor diz que se isso acontecesse, aí essa virgem seria levada até a porta da casa do pai, juntamente com os líderes da cidade, e os homens iriam apedrejá-la, pois ela fez loucura em Israel. Ou seja, uma coisa vergonhosa no meio do povo. Ela se prostituiu na casa de seu pai. E desse modo, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel, diz o texto sagrado no versículo 21. Irmãos, diante deste fato, eu fico até imaginando aqui a situação daquelas mulheres que fossem virgem, mas que fossem aquelas mulheres que tivessem o tal do ímen complacente, que é o fato delas terem um ímen elástico e que não se rompe durante a relação sexual e por isso ela não sangra. Bom, se ela não sangrasse, ela não tinha como provar que de fato ela era virgem. Mulheres que têm esse quadro, como é que ficaria a situação dessas mulheres? Aí, meu amigo, nesse caso, somente a misericórdia de Deus para que esse marido realmente amasse muito essa mulher, para não denunciá-la, de modo que ela viesse a ser morta por pedradas. Caso contrário, se o marido não amasse ela tanto assim, realmente, irmãos, o caso dela seria terrível. Então ela seria levada a ser apedrejada. E aí, meu amigo, para Deus deixar isso acontecer, só se Ele realmente quisesse levar aquela virgem para a glória. De outra forma, nós podemos entender, então, que Deus ele preservou, né, as virgens das mãos de homens maus e enganadores. Inclusive, irmãos, olha, a coisa era tão séria que se um indivíduo ali, malandramente, viesse ali numa virgem, ludibriando ela e
em oculto ali, escondidinho, ele convencesse ela a ter o ato sexual com ele, meus irmãos, se fossem descobertos, esse indivíduo seria obrigado a casar com a moça e ainda teria que indenizar o pai dela. Agora, se essa moça já fosse comprometida a outro homem, aí os dois seriam apedrejados. A mulher porque consentiu e o homem porque desonrou uma virgem em Israel. No versículo 22 diz assim: se um homem casado ele for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Deus. Repare, irmãos, que no caso do adultério, que era uma dentre as leis dos 10 mandamentos, e que recebeu um upgrade ali no Novo Testamento, quando Jesus disse que até no pensamento a pessoa poderia cometer esse tipo de pecado, conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28, repare que ali o castigo era a pena de morte também. E podemos ver, irmãos, que Deus ele é claro, e ele diz que dessa forma iriam tirar o mal do meio do povo de Israel. Agora, por que adultério também seria pena de morte, ao invés de chibatadas ou algo parecido, indenização ou coisa semelhante? Bem, nós sabemos, irmãos, que na realidade Deus ele estava preservando não somente o casamento, mas também a própria família, que para ser uma família saudável também dependia de um casamento abençoado. E o adultério, irmãos, ele deixa um rastro de tragédia por onde ele passa. Ele deixa uma consequência muito forte de dor, de sofrimento emocional, de falta de confiança. Ele esfria a relação, causa traumas, mau exemplo para os filhos. O adultério, irmãos, ele é simplesmente terrível. Ele destrói a família. Isso quando não termina em divórcio, o que causa ali um desmembramento ali no meio da própria família. Então, por essas e outras consequências, é que Deus, que ama o casamento, ele quis preservar ali, trazendo uma lei dura nesse sentido, para que os homens, temendo a lei, eles não viessem a cair nas armadilhas de Satanás. Já nos versículos 23 ao 24, o texto sagrado diz assim: se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma virgem que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, ou seja, consentiu com a relação, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Eu paro e fico imaginando aqui, irmãos, realmente a situação de José, o pai de criação de Jesus. Como ele era um homem verdadeiramente justo, como diz o texto sagrado. Esse tipo de justiça, irmãos, que encontramos ali em José, é uma justiça ali realmente nos padrões divinos, que engloba ali uma profunda misericórdia. Foi exatamente misericórdia que ele teve de Maria quando ela apareceu grávida, antes dos dois terem consumado ali o casamento. Ora, José, irmão, ele não quis infamá-la, até porque ele sabia que se ele denunciasse Maria, a jovem seria morta apedrejada. Então ele preferiu deixá-la secretamente, conforme diz ali Lucas capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Mas Deus, que estava ali provando o caráter de José, Deus mostrou que de fato aquele era um homem certo para educar o jovem Messias, para educar o Filho de Deus, para educar o nosso Senhor e Salvador. Já nos versículos 25 ao 27, a palavra do Senhor diz assim: mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada à moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de uma vítima de homicídio. Ela não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo e ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Ou seja, aqui é um caso legítimo de estupro. E no caso de estupro, é óbvio que a vítima, a moça, ela não poderia ser morta porque ela não tinha culpa. Ela caiu numa armadilha, ela gritou e não tinha ninguém ali por perto para socorrê-la. A posição de Deus em relação ao estupro, na era da lei, era muito clara. Não é chicotada, não é indenização, não é cadeia, não é nada disso.
o castigo era a morte. Estuprador, no Velho Testamento, ele seria morto. Por fim, no versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: nenhum homem terá relações com a mulher de seu pai e nem descobrirá a borla do manto do seu pai. Olha só que interessante. Quando um homem, meus irmãos, ele desposava uma mulher, ou seja, quando ele se comprometia a se casar com ela, ele estendia o seu manto sobre essa mulher, simbolizando, irmãos, que ele estava tomando ela como esposa e a partir daquele instante ela seria sua, mesmo os dois ainda não terem consumado o ato sexual. Por isso, irmãos, quando Ruth ela se aproxima de Boaz, pedindo para que ele pudesse tomá-la como esposa, ela disse assim: estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o resgatador, conforme Ruth, capítulo 3, versículo 9. O próprio Deus também se utiliza deste simbolismo para mostrar que havia tomado a nação de Israel como esposa. Ele disse assim, lá em Ezequiel capítulo 16, versículo 8: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a tua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança contigo. Palavra do Senhor, o soberano, e você se tornou minha. Repare que Deus usa também essa simbologia aqui da capa, estendendo sobre uma moça, para dizer para Israel que ele tinha estendido a capa sobre aquela nação e por isso aquela nação pertencia ao Senhor. Por isso, irmãos, se o filho ele tivesse relações sexuais com a mulher do seu pai, obviamente não a sua mãe, é claro, né? Que aí já seria um caso impensável, esse homem, ele traria extrema vergonha e desonra ao seu genitor. Esse foi o motivo principal de Rúben, o primogênito de Jacó, dele ter perdido o direito de ter uma herança dobrada entre os seus irmãos. Pois ele se deitou com Bila, uma das concubinas de seu pai, conforme está ali em Gênesis capítulo 35, versículo 22 e 49, versículos 3 ao 4. Outro personagem bíblico que também fez isso foi Absalão, o jovem rebelde, para mostrar publicamente que havia se tornado odioso ao seu pai. Ele armou uma tenda em um local visível e ali o príncipe teve relações íntimas com as concubinas do seu pai, o rei Davi, e que ficaram ali para cuidar da casa, conforme está em 2 Samuel, capítulo 16, dos versículos 20 ao 23. No Novo Testamento, também ocorreu um fato semelhante ali no meio da igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo repreende duramente os coríntios por não terem excluído um homem que possuía a sua própria madrastra. Isso era algo proibido, não somente na lei de Moisés, mas também na lei romana. E os irmãos nem mesmo lamentavam esse comportamento, deixando de repreender o homem, dando a entender que não estavam reprovando aquela atitude. E esse fato, irmãos, deixou o apóstolo realmente muito indignado. E por fim, nós podemos então concluir neste capítulo que o nosso Deus, amados, é um Deus santo, um Deus puro e um Deus perfeito. Por isso, nós devemos buscar uma pureza também em nossa vida sentimental, se de fato quisermos servir a esse Deus em espírito e em verdade. Aqui eu me despeço de cada um de vocês, agradecendo pela oportunidade de você ter me ouvido nesse estudo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.